eu vou falar de BRF, para quem não conhece, é um gerenciador de, em outras palavras, gerenciador de regras dentro do SAP, tá? Só para ter uma ideia, quantos aqui são desenvolvedores? Os demais, parte funcional, certo? Tá. Então é mais ou menos a minha ideia mesmo, pegar meio a meio, porque esse assunto diz respeito às duas partes, tá? Bom, eu dividi essa palestra em algumas sessões, tá? Vou falar um pouquinho sobre regras, que basicamente não é novidade para ninguém. Um pouco do conceito de BRM, tá? E depois da ferramenta que usa esses conceitos. Bom, regras. Basicamente, todo mundo aqui trabalha com regras no dia a dia, dentro do sistema. É o que determina o caminho, o comportamento de um software, de uma aplicação, de um produto e assim vai. É o que regulamenta diretrizes e assim vai, né? Você pode ter um exemplo aqui, um processo de empréstimo, por exemplo, tá? Você tem a primeira parte é o quê? Você lá se cadastrar, solicitar, fazer a solicitação de um empréstimo. Você precisa fazer uma análise de crédito, tá? Pontuar aquele cliente seu para ver se pode realmente se tornar um cliente ou não, vamos barrar ali. E por final você tem a aprovação. Dentro de tudo isso aqui você tem outras camadas, várias regras que envolvem todo esse processo. Tá? Então, primeiro você verifica o que foi preenchido na tela, você valida se aquelas informações estão corretas, talvez integrando com outro sistema, por exemplo, se o CPF daquela pessoa está correto e se ele tem alguma restrição junto ao Serasa, por exemplo, e alguns outros critérios que você pode ter dentro da tua empresa. Você pode fazer o cálculo de crédito baseado nas informações que foi dado a você. Você pode habilitar se ele já for um cliente seu, você pode estender aquele crédito, enfim, fazer algumas mudanças relacionadas ao crédito que você vai solicitar. E por final a aprovação, onde pode ser uma aprovação automática, tem que ser manual, tem algumas verificações que tem que ser feitas posteriormente, enfim. Tudo isso são regras, tá? De uma forma bem genérica. Setor bancário, de educação, tudo isso a gente tem regras, enfim, tudo baseado em regras. Eu estou avançando porque isso aqui não é novidade pra gente, tá? Mas pode me interromper qualquer hora, fazer qualquer tipo de pergunta e a gente para e eu respondo, tá? A SAP já utiliza algumas ferramentas para possibilitar que a gente crie e gerencie regras. O próprio BRF, eu vou explicar que é uma ferramenta que antecessora ao BRF Plus, tá? Então, algumas ferramentas que nem eu mesmo, porque eu sou desenvolvedor, eu não preciso acessá-las, tá? Conheço bem a Workflow, regra de validação, substituição, são todas ferramentas que você consegue criar regras e o sistema passa a se comportar da forma que você configurou. Tá? E algumas outras que eu nunca pude mexer. Um pouco do conceito de BRM. O que é o BRM? São ferramentas que te possibilitam administrar essas regras, onde você consiga separar o que é comportamento de uma aplicação, as regras que essa aplicação deve levar em consideração e, por final, o resultado. Um relatório, uma interface, enfim, é a separação disso. Então, são alguns conceitos que várias empresas, são várias ferramentas distribuídas por aí, que utilizam de forma que você consiga gerir isso de forma mais prática, tá? Normalmente você tem o RAE, tá? Rules Authoring Environment, onde você define a tua regra e dá manutenção nela. O Engine, onde você executa essa regra e por final o repositório, onde está armazenada essa regra. Então, essa é a arquitetura básica de um sistema de BRM. Tá? Um sistema de BRM ele contém regras,
decision tables, decision tree e assim vai. O que é isso? São várias formas de você representar uma regra. Por exemplo, uma rule nada mais é do que um if else. Se for tal condição, faça isso. Se não, faça aquilo. Um decision table, por exemplo, você poderia ter uma tabelinha com uma linha. Se todos aqueles critérios estiverem de acordo, ele faz uma ação. Se não, ele vai para a linha de baixo. E assim vai. Tá? A fórmula, que não é novo, o próprio SAP já utiliza isso em suas ferramentas. Se não me engano, na regra de validação tem isso, se eu não me engano, certo? VOFM. Exatamente. É muito parecido, tá? Um pouquinho da regra, só para a gente ter uma noção. Basicamente isso. Um if, se estiver de acordo, você pode ter várias condições dentro do seu if, utilizando AND, OR, tá? Se estiver de acordo, ele entra, se não, ele faz outra coisa. É bem fácil de ver, de entender, interpretar. Essa é a ideia do BRM, no sistema de BRMS, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei um decision table. Se o cliente tiver um status de silver e ele estiver fazendo uma compra acima de R$1.000 dentro dessa range de data, então ele não vai ter custo com o frete. Se não, o segundo, o terceiro e assim vai. É uma forma visual de você dizer ao sistema o que ele deve fazer. Decision tree, por exemplo. Ligaram o microfone. A Carol lá na recepção. A mulher de sua voz, Marcelo. Grosso. Onde eu parei? Decision tree. É uma forma diferente do decision table. Você, depois mostrando na parte gráfica vai ficar um pouco mais claro, mas basicamente você vai ver algo parecido com isso. É bem visual mesmo. Você tem a pergunta, faz isso ou aquilo. Pode abrir outras perguntas e assim vai. Você usa um ou outro. Sim. Uma tabela ou a tabela ou a Isso, água. você decide o que é mais fácil ali, mas na prática são idênticas. Problema localizado. Eu nunca trabalhei com BRM, sou funcional. Isso aí é parte de desenvolvimento. Como funciona? A ideia é você... Porque hoje é o seguinte, de forma resumida, quando você precisa... Uma price, por exemplo, onde é que está isso? Você tem que entrar no sistema, configurar. Às vezes você precisa que um desenvolvedor venha e faça um enhancement, faça uma melhoria, tá? Mas de forma básica, você, funcional, o usuário do SAP, tem a capacidade de entrar no sistema e modificar por conta própria. Não precisa de um cara técnico, certo? Só que imagina uma situação onde você não tem algo que configure. Não sei um exemplo, mas você está desenvolvendo do zero um sistema, por exemplo, de empréstimo. Eu mostrei. Você não tem uma SPRO para você entrar e configurar. Então, o que é feito? Você desenvolve as regras num sistema separado, somente regra, você identifica todas elas. Por exemplo, a análise de crédito. Quais são as regras ali embaixo? Configure todas, crie todas, testa. Depois de pronta, você entrega na mão de um cara técnico e esse cara técnico coloca dentro do programa. Vai lá e constrói uma banda de torneio normal. Exatamente. Ou pega uma aplicação standard, suas regras já estão criadas porque você criou, então você adiciona essas regras no standard. Então você muda o comportamento do standard a partir de algo que foi criado fora. A ideia é separar o que é regra do que é aplicação. E entregar na mão do usuário, como eu falo usuário, eu estou falando funcional, um cara de negócio. Entrega na mão dele a possibilidade dele mandar a manutenção disso. Ele não precisa... Melhorou, né? Posso forçar menos a voz. E ele não precisa ficar na dependência da área de TI. Abrir um chamado, solicitar, esperar que ele faça, aguardar, testar, e depois você está errado. Manda novamente, e vai. Como é que é a regra de chamada pela ICC, por exemplo? Eu vou mostrar mais à frente. Mas é tudo via... Essa é a parte que entra o ABAP. Você configura, você funcional, o usuário configura sem a necessidade de um ABAP e você só vai precisar implementar isso, mas com a ajuda do ABAP. Cria sozinho, mas solicita que ele faça. Tá? Tem algumas regras dentro do SAP que já estão criadas e
já estão prontos, já estão implementados. Você só precisa ativá-los através, por exemplo, do Solution Manager. Alguém já trabalhou com o Soulman aqui? Você já viu isso? Dentro do Soulman você consegue determinar via BRF. O BRF Plus, a gente usa Business Rule Framework para fazer a determinação de times de suporte no Incident Management, por exemplo. Na versão nova do Soulman, que usa o CRM novo, a gente já define os times de suporte de acordo com regras como componente SAP, sistema, país. Você pode definir regras dentro dessa ferramenta para que os times de suporte do incidente sejam automaticamente determinados. Ou outros campos da tela do incidente, né? Esse é um exemplo mais comum. Exatamente, um exemplo prático é isso. Você está criando um pedido, ou criando uma nota fiscal, por exemplo, PayPal. Você abre um chamado. Quem vai atender esse chamado? Depende do seu país, da sua região, do seu setor, enfim. São regras para determinar para quem vai. Então ele vai cair na caixa de mensagem de alguém. Então, isso são regras. O BRF já está configurado dentro do Soulman para facilitar isso. Basta ativar. É bem simples. A gente entra na ferramenta, na BRF Plus, a transação, e cria as regras livremente. Você cria suas regras. Então, por exemplo, tem um cliente que quer definir que os incidentes, os chamados, né, que caem referentes a MM, que venham do país X e que sejam do sistema ERP, XPTO, ele entra no BRF Plus, cria regras, falando assim, quando for o componente MM, traço, sei lá, purchasing, aquele mesmo componente que vocês usam para abrir chamado na SAP, quando for um componente tal e vier esse chamado do país tal, do sistema tal, caia para o time de suporte que atende aquela área daquele país. Então, você cria livremente essas regras dentro do Soulman, então quando o incidente chegar no Solution Manager, automaticamente aquele time de suporte vai ser avisado. Mas essas regras que você cria lá no Soulman, o código ABAP para tomar a decisão de fato já está criado. Esse já está enfiado no standard lá. Você só certo? Configura. Mas isso aí, nesse caso, já está criado. Neste caso, já está criado. Mas eu posso também ter casos onde eu tenho que enfiar nos enhancements lá. Nesse caso, ele já tem campos definidos, né? Já existem campos disponíveis, então você tem que usar os campos que estão lá. Sim. E você só configura, é uma coisa bem funcional. Você vai lá e fala, tenho esse contexto para eu utilizar, então tem alguns campos que estão preparados para isso, e eu monto as regras usando aqueles componentes. Se eu quiser fazer algo além, aí eu teria que realmente Vou dar um exemplo, mas talvez mais no dia a dia de vocês ou das empresas. Existe BAD, as bases estão prontas, certo? O usuário geralmente chega para você e fala assim, nessa BAD aqui, quando eu vou cadastrar um material, eu quero fazer uma checagem, eu não quero uns absurdos, eu quero que o Material Group e o Material Class e o não sei o que sejam condizentes. Aí ele vai te passar a regra é essa. Aí você vai lá e escreve em ABAP a regra. Exato. Esquece. Com o BRF, como é que você monta isso? Lá naquela parte você põe uma chamada para o BRF, levando toda a estrutura e devolvendo, por exemplo, uma mensagem de erro. O resultado, entendi. O resultado. Então lá o BRF vai uma assinatura como construtor de função. E lá o usuário vai escrever assim, se o Material Class for de tal a tal e o Material Group for de tal a tal, erro. Material Group não pode ser desse Material Class. Ele constrói a regra dele. Amanhã ou depois ele cria mais 3 Material Class, mais 5 Material Group. O que você ia ter que fazer? Vai lá na BAP, conserta o ABAP. Então, o papel funcional é mandar um parâmetro. O que você faz? Ele lá no BRF, ele vai entrar na regra e vai fazer uma versão 2 da regra. Agora, para essas classes também, não sei o quê. Então o BRF é isso, ele retira do código ABAP, aí até os desenvolvedores podem ficar, né? Vai continuar tendo nossa importância, né? Mas você tira aquele negócio de manutenção toda hora, principalmente essa coisa que muda muito, validação de cadastro, determinação de código de imposto automático. Cara, você tem uma atividade animal para saneamento de dados mestres. Em dados mestres. Tem um problema com esse negócio. Nós, no projeto do BRF, a gente está entregando para os clientes já as bases BRFs configuradas, por exemplo. Que é justamente o PD fazer que nem ela falou, e o SAP, em TRM, em várias soluções SAP, ele não entrega para o cliente a regra pronta. Ele entrega o BRF e fala assim, põe aqui a sua regra de aprovação se esse cara vai ter ou não crédito. Então ele passa um monte de parâmetros e fala para o usuário, faz o que você quiser com isso aí, me devolve se o cara foi aceito ou não. Entendeu? Então é isso. Pensa principalmente isso, nas bases onde você geralmente faz uma melhoria, chama o BRF, o usuário faz a lógica que ele quer, por exemplo. Você disponibiliza os campos e aí o cara faz a regra que ele quiser em cima desse negócio. Não tem uma BAD, por exemplo, na nota fiscal de entrada para você pegar a unidade de medida do seu fornecedor e transformar na sua unidade de medida, por exemplo? Esse é um exemplo, né? Você constrói uma tabela Z
pro cara da manutenção por uma SM30 e pôr um reach lá dentro, essa tabela, um select, para transformar o que vem no fornecedor. Você faz isso aí com o Decision Table, ele monta a tabela para os fornecedores dele, entendeu? Legal. Entendeu? Perguntas? Pode ficar à vontade. Manda bala. Tá? Manda Obrigado. Nada. Precisar falar mais uma coisa, fica à vontade. Bom, a gente até avançou um pouco, a gente já está falando da ferramenta, tá? Mas é basicamente isso que ele está falando. Separar o que o funcional pode fazer do que o ABAP tem que fazer. Dividir responsabilidades. Tá? Fórmulas, né? Voltando aqui. Você consegue criar fórmulas de forma visível. Você vai escrevendo. Pode ficar um negócio monstruoso, como pode ser um negócio muito simples. Desconto é igual tantos por cento. É uma continha que você vai fazer, bem visual. Tá? Tem várias outras regras. Eu só mostrei as principais. Pode falar que tem mais de 10, certo? E a SAP ainda está implementando coisas, diz que está implementando coisas novas. Eu notei que do BRF, na primeira versão, para cá eles adicionaram algumas coisas. Então, sim, estão fazendo melhorias. Tá? Por exemplo, aqui numa definição, uma rule set, é um agrupamento de regras. Então, quando a gente pode dizer que se fosse uma função, você tem as rule sets, seriam os performs, tá? Então você vai chamar uma regra tua, eu vou detalhar mais, só que a gente agrupa várias regras dentro de um rule set, onde você consiga, por exemplo, o exemplo que ele deu do material, essa regra só é válida até esta data, essa regra só é válida para esta unidade organizacional, para esta empresa, enfim, uma série de condições que você pode colocar. E agora imagina várias regrinhas dentro. Ele deu o exemplo do material, logo em seguida, se o material for condizente, ele verifica a outra situação. Se for condizente, verifica a outra e assim vai. São várias condições, várias regras encadeadas. Tá? Eu acho que vai ficar mais claro mais para frente também. Diga. Outra situação que onde isso é bastante útil, quando você olha, você tem o código ABAP que garante que a tua aplicação funciona. Você tem o BRF que trata as exceções, trata o básico. Os detalhes que talvez não vale a pena você colocar dentro do código. Um exemplo disso, eu vivi isso. Você tem justamente uma estrutura organizacional e você está fazendo uma campanha de contratação, seja porque você está abrindo uma planta nova e precisa contratar uma porção de pessoas e assim por diante. Teu sistema tem que estar pronto para fazer a admissão de qualquer pessoa. Porém, você pode tratar regras que vão facilitar ou agilizar ou restringir a forma como você está fazendo a admissão em determinadas situações. Vou dar um exemplo aqui. Eu participei de um processo, participo no cliente onde eu estou, de contratação de safrista. Começa o período de safra, então você precisa contratar 40 mil pessoas. O que acontece com esse processo? É óbvio que não dá para você seguir um processo de admissão normal. Você vai pedir aprovação do diretor para falar, olha, estou aumentando meu quadro, botando mais um cara aqui 40 mil vezes. Então, nessa situação, o que a gente precisa? A gente precisa de uma validação simples, aonde eu abro um processo de admissão que não requer aprovação, e aí o meu sistema, a minha solução pode permitir isso, mas eu posso usar um BRF temporariamente para permitir esses cargos, esses códigos de cargo, eu deixo passar aqui durante esse período de safra, por exemplo. E depois eu travo essa funcionalidade de volta. O que eu estou fazendo? Eu não estou destruindo a minha regra de negócio, não estou mexendo em código, não estou mexendo em exit, eu estou alterando como a solução tem que funcionar. Mas eu estou adaptando ela temporariamente para alguma coisa que eu preciso. Não o tempo todo, mas durante um curto período de tempo. Que você faz com alguns cliques, certo? Isso. Vamos ativar por tal período. A ferramenta se encarrega de ativar e desativar no período que você determinou. E para coisas que a gente não necessariamente colocaria na EST, por exemplo, para esses códigos de cargo. Isso vale para esses códigos de cargo. Cara, você não vai meter isso na prática. É muito hardcode, né? Então o hardcode fica fora, é isso que é interessante. E fica visual. Fica visual. Você olha aquilo, você consegue dar manutenção. Arranca fora, desativa, ativa, elimina, marca para eliminação, enfim. É bem interativo o negócio. Tá? Bom, o mesmo exemplo que eu havia dado no início, quando você tem a aplicação, você precisa preencher. Tem aquelas regras que a gente já conversou. Então agora você tem uma rule set onde você precisa
Primeira regra, você joga dentro de uma rule. A segunda regra, dentro de uma segunda, usando uma rule simples, um decision table, uma fórmula. Então, só para fazer uma analogia. Está muito embaixo. Então, você consegue dividir essas regras entre várias regrinhas e agrupá-las através do rule set. Tá? Você consegue ativar e desativar essas regras individualmente, tá? Ou você consegue grupo em geral. Tá? Você consegue controlar a ordem, vou chamar essa rule primeiro, depois eu chamo a outra, não, essa aqui pula, vai para outra, e assim vai. E a Rule Set também tem uma função em algumas outras aplicações que você pode falar quem vai ter acesso a mexer nos dados do BRF dessa Rule Set. Quando você usa o DSM, que é um avançadinho do BRF, você tem a capacidade de segregar isso em governança. Então, nesse Rule Set aqui, são só os usuários tal que podem mexer. Então, só eles podem entrar lá e mudar esses parâmetros do Rule Set, mudar a decision table que está lá. Exatamente. Isso é feito diretamente no ambiente ou é transportado com todo o resto? Até então a gente está falando de um conceito, tá? São várias ferramentas, mas dentro do SAP, o BRF Plus, ele é feito via WebDIM, no browser. É esse a pergunta? Esse em tempo de desenvolvimento é feito mais limpo. Uma vez gerado, é transporte. O usuário atualiza uma regra lá, pôs mais dois checks que ele quer que aconteça. Ele clica em transportar, depois que ele testou, cai para o pessoal de TI. É isso que eu ia perguntar agora. Se Não, a regra ela ela vai gerar um código ABAP ou não? Desculpa, não entendi. Os valores, por exemplo, que serão validados, por exemplo, if variável igual, por exemplo, material group, que ele usou de exemplo. Isso entre aspas, entra como customizing ou você tem, por exemplo, uma tabela de... Porque para você vai entrar numa ferramenta gráfica e ele gera um código ABAP por trás. Então no final você está gerando um código e transportando um código. Tá? Tem uma API por trás disso. Eu vou falar dessa parte também. Mas é uma API, então não é customize. Tem algumas coisas ele pede uma request customize, sim. É como se fosse uma ferramenta case. Vocês têm conceito de ferramenta case? É uma ferramenta case. O usuário graficamente desenvolve o que ele precisa. Alguém já trabalhou com BRM? NetWeaver BRM? Não. Eu deixo de classes e vocês podem... Eu vi aqui. Pessoal, isso aqui o Marlon terminou lá e vai começar mais, né? Eu só preciso 10, 15 minutinhos. Deixa o pessoal se acomodar. Só fecha a porta, por gentileza. Bom, qual é a vantagem de você utilizar esse conceito de BRMS? Tá? Você, fazendo uma analogia, quando você tem muita automação, você perde um pouco, fica um pouco complexo, porque geralmente quando você passa a automação depende de códigos. Então para você dar manutenção nisso fica um pouco mais difícil. Você depende de um ABAP, depende de um desenvolvedor, não importa qual a linguagem, para entrar naquele programa e ajustar de acordo com a sua necessidade. Agora, quando você tira isso do código, de dentro do código ABAP, ou código Java, .NET, seja lá o que for, e joga isso para dentro de documentos, por exemplo, ele vai ler uma tabela no banco de dados, vai ler uma planilha no Excel, vai ler um TXT, você chega no meio termo, só que fica dependente ainda desses documentos. E conforme você vai deixando isso na mão do time de negócio, você tem bastante agilidade, tá? Mas para mudar isso, só que não é tão simples para colocar isso no código. Então, quando você coloca na mão do time de negócio, você tem bastante agilidade, tá? Mas automação é zero. Você depende de que alguém entre manualmente e configure o sistema. Você fica na dependência de alguém, tá? Então, resumindo, se for código, você tem muita agilidade, mas depende de um cara de ABAP. Se deixar na mão do business, você tem bastante agilidade. Só que você não muda tão... A regra muda fácil, mas a implementação disso não é tão fácil, né?
Então essa é a ideia do BRMS, tá? Fazer essa separação, possibilitando que, em resumo do que ele falou, o time de negócio consiga criar suas próprias regras, fazer versionamento quando tiver alguma mudança, seja por conta da lei, alguma regulamentação qualquer, você consegue ir fazendo versionamento. Adiciona uma regra nova, retira uma, ativa, desativa, enfim, vai sempre melhorando. Tá? Então você pode ter uma aplicação com várias regras, você pode ir versionando as regras que estão dentro dela, enfim, fica muito mais ágil. Um pouco as vantagens, né? Você tem mais transparência, porque você não depende, você não precisa ler um código, você está vendo no sistema, até porque normalmente vai ser você quem criou essas regras, então você conhece, você está vendo de forma visual, então é muito mais transparente. Você não tem tanto esforço com o pessoal de TI, abrindo chamado, na dependência do pessoal técnico, você reduz o ciclo de modificação, porque você detém o conhecimento, você configura e você testa. Você não precisa explicar isso para um desenvolvedor e garantir que ele testou e fez um teste unitário e depois fazer o teu teste. Então é muito mais prático, você reduz o tempo de desenvolvimento disso. A resposta para mudanças é muito mais rápida, você vai lá e modifica, não precisa mexer no código abaixo, já está pronto. O que mais? Dá mais poder ao pessoal de business para fazer as alterações necessárias. Tá? Agora entrando um pouco dentro do SAP mesmo, falando da ferramenta que a SAP disponibiliza, que chama BRF Plus. Tá? Ele está disponível a partir da versão 7.0, a primeira versão, tá? Em Impact 2. Tá? Ele foi criado com o codinome de FDT, que é Formula Derivation Tool, tá? Um nome interno da SAP, e nasceu com o nome de BRF. Depois a SAP melhorou isso, refez toda a aplicação e chamou de BRF Plus. Tá? Então é bem comum vocês olharem no código, você vai ver que tem muita coisa com FDT. Tá? É o nome interno original. A SAP tem duas vertentes, né? A stack Java e a stack ABAP. E são duas ferramentas também, tá? Para o mesmo propósito. Não tem exatamente as mesmas funcionalidades, porque o BRM é uma ferramenta um pouco mais antiga, um pouco mais madura. Tá? E era mais na stack Java. E você tem o BRF Plus que faz exatamente a mesma coisa, então você mede o que você precisa, qual ferramenta que você vai utilizar. Onde depende de onde está os seus dados, depende do tipo de funcionalidade que você precisa, que pode estar em um ou em outro. Mas basicamente o BRF Plus está junto com o Stack ABAP a partir dessa versão que eu acabei de falar, 7.0 em Enhancement Package 2. Não precisa instalar nada, é só ativar. Tá? Então são coisas distintas, BRF e BRM. É um nome. Pensei que era uma evolução. Não, porque uma é feita em Java. Alguém já mexeu com o BRM? Perguntando de novo que entrou mais gente. O que é o BRM dentro do Java? O gerenciador, mas ele segue exatamente o mesmo, todas as regras do BRMS, certo? Gerenciamento de regra, enfim, só que em Java, certo? Exato. Então a mesma coisa, são duas ferramentas distintas, porém fazem a mesma coisa. E você consegue integrar elas através de um DSM. Você já trabalhou com DSM, certo? É uma ferramenta extra que serve para você criar. Você vai criar regra no BRF, como a gente já falou, só que você vai administrar isso na camada acima. Tá? Eu coloquei aqui quais são os pré-requisitos. Precisa ter uma role, essa role específica, alguns serviços ativos dentro do CQF também. Um exemplo que eu já mencionei de uso do BRF Plus dentro do SAP é o Solution Manager. É usado no Incident Manager e dentro do Change Request Management, que a Raquel mencionou. Definir para onde vai aquele chamado. Tá? Falando um pouco
A gente já falou do conceito BRMS e o BRF Plus segue isso. Então, a gente tem o authoring, que é onde você cria uma interface gráfica onde você vai criar toda a sua regra. É um workbench feito em WebGen para ABAP. Então, ali você vai poder ter todo o acesso ao banco de dados. Ele tem integração com o banco SAP. Então, elemento de dados, domínio, está tudo ali disponível para você utilizar. O engine, após você criar a sua regra, tem uma API por trás ali, pronta para executar essas regras que você criou, e você consegue chamar ela através de outros códigos ABAP, enfim, uma série de diferentes formas de chamar. Você pode chamar via RFC, Web Service, exportar via XML, importar num outro ambiente, enfim. Tem uma série de features aí que você consegue usar. Você consegue versionar a sua aplicação, enfim, uma série de features. E o principal, você está utilizando uma ferramenta WebGen, mas por trás ele está gerando um código ABAP. Então no final é 100% ABAP. Tá? Ele gera classes para você, depois você consegue consumir isso daí no ABAP. E o repositório. O repositório, claro, onde vai estar guardado todas as informações. Você consegue fazer transporte disso aí, você está completamente integrado com o CTS, tá? Que é a parte de transporte, ele gera request, você consegue transportar normalmente como se fosse um programa simples em ABAP. Tá? Você consegue marcar um objeto para eliminação, deixar ele inativo, tem algumas ferramentas que você consegue entrar e também eliminar depois, enfim. E falando um pouco do Workbench, que é onde vocês vão trabalhar, tá? É uma ferramenta feita para Vdimplo, tá? Tem um endereço aqui que você precisa acessar, depois de ativar aqui de serviços e ter a rule correta. Essa é a cara dele. A imagem não está muito clara aqui, mas basicamente essa aqui é a sua aplicação e aqui você tem algumas regras. Difícil de ver. Essa aqui é uma regra. Essa aqui é outra, aqui é outra. Está verdinho, claro, tá ativo. Você consegue determinar a validade dele. Aqui não dá para ver, mas esse aqui, por exemplo, acho que está marcado a validade por período. Você consegue colocar uma pré-condition, você consegue colocar uma condição para ele sair disso tudo. É bem dinâmico. Então, resumido, o que você precisa fazer? Criar uma aplicação, você vai criar uma função. E essa função vai ser um agrupador de todas as suas rule set. Dentro das rule set você tem as suas regras, tá? Então você tem a função, você vai criar o parâmetro de entrada e saída, você tem as rule set, vai adicionar dentro dele várias regras, as rules, e depois você vai que essas regras vão dizer o que vai ser feito. Decision table, fórmula, assim vai. Eu posso adicionar algumas ações também. E assim vai. Eu ativo os objetos, simulo, a ferramenta possibilita que você teste apenas dando F8 lá, e depois no final você implementa. Web Service, chama isso numa BAD, e assim vai. Perguntas até aí? Ali um exemplo de aplicação, a gente pode dizer que uma aplicação BRF é como se fosse um pacote dentro do ABAP. É um agrupador, tá? Só para todos aqueles objetos ficarem agrupados dentro dele, mas ele não tem uma função. Você não vai chamar uma aplicação, você vai chamar uma função. Isso, você não vai chamar uma aplicação e sim uma função, tá? Então, alguns exemplos, eu consigo colocar alguns elementos, como se fossem umas variáveis dentro do programa, as expressões, que são as regras, decision table, decision key, fórmula, eu tenho a minha função, e o agrupador de regras, o rule set. Eu consigo colocar uma exit dentro da sua aplicação, dentro da nossa aplicação. Por exemplo, quando eu for executar, toda vez que você chamar aquela função, ele sabe qual é a aplicação que está dentro dele, então ele chama uma exit. Por exemplo, se você tem autorização para acessar aquilo, toda vez que acessar aquela regra for chamada, envia um e-mail, alguma coisa do tipo. Então, é uma exit. Você já precisou usar isso no seu dia a dia? Já, sim. Nossa. Você tem algum exemplo?
Na verdade foi uma questão mesmo de se a pessoa tem autorização ou não, esse tipo de coisa. Se não tem, ele nem executa, sai. Então evita que essa função, O acesso. esse acesso seja... É que no DSM isso está fora, né? Não é bem aí, mas é bem parecido. Né? Quando você, desenvolvedor, junto com o usuário, já define que quem vai poder dar manutenção naquela regra no futuro são certas pessoas, então você já cria uma autorização, né? Um check de autorização para amarrar isso. Bom, a função serve como se fosse a própria grupo de função dentro de um código ABAP. Você vai chamar passando alguns parâmetros, ele vai executar alguma ação e devolve algum retorno. É a mesma coisa, tá? Então a função é responsável por chamar as regras, o agrupador, né, o rule set, e dentro deles as regras. Isso pode ser chamado dentro do código ABAP. Um exemplo bem simples, tá? Então eu chamo, ele executa e me devolve um resultado. Assinatura de uma função, parâmetros de entrada, o resultado, tá? Você consegue agrupar aqui também as rule set, gera código, enfim. Você consegue, ele está totalmente integrado com o banco de dados do SAP. Então, os mesmos elementos de dados que você tem, os domínios que você tem dentro do SAP, está disponível aqui para você utilizar também. Texto, numérico, e assim vai. Estrutura, tabela. Tá? Um exemplo disso, eu utilizei um campo, um elemento de dados do SAP, e ele me trouxe automaticamente todos os valores do seu domínio. Tá? Isso é automático. Estou criando uma tabela, então informei a tabela no banco de dados, ele já trouxe também todos os campos. E cada campo tem suas estruturas, valores que vêm do domínio, assim, tá? Search help, você pode criar suas expressões, as regras, utilizando a regra. Você precisa quase todo o tempo fazer comparações. Se esse cara for igual àquele, faça isso. Se ele for diferente, se ele for maior, se ele for menor, enfim, você consegue usar uma série de códigos para fazer essas comparações em geral, tá? A rule set, como eu falei, ela encapsula as regras. Então você tem a sua rule set aqui, você pode dizer se ela está ativa ou não, e dentro dela ela vai chamar as rules. As rules são as expressões que a gente já mostrou, fórmula, precision table, assim vai. E você consegue ativá-las independente também. Cada regra pode ser ativada independentemente da rule set. Um exemplo aí do rule set é aquela validação de material que a gente tinha comentado, né? Exato. Então eu posso separar, por exemplo, validação de materiais acabados, é uma pessoa que faz. Validação de materiais comprados, MRO, será outra pessoa que faz. Validação de material, serviços. Então você consegue separar, que são regras que as pessoas que vão dar manutenção são pessoas diferentes, geralmente. A minha função está agrupando a rule set, então eu também consigo ativá-las independentemente aqui também. A regra, a ordem de chamada também está definida ali também. Prioridade, assim vai. Aqui um exemplo de uma regra solta. Essa regra tem que dar um set dentro da função, tá? Então if, se a condição, isso aqui é a forma de edição. Isso aqui é a forma de edição, então a gente abre algumas possibilidades. Clicando no botão mais, você vai adicionando e, or, e assim vai, tá? E pode executar outras rules, executar uma ação e assim vai. Agora, elas agrupadas, são várias regras, tá? As expressões, ou seja, as rules podem ser classificadas dessa forma. Você pode criar um case, uma constante, a fórmula que eu já falei, um loop, procedure, ou seja, você vai chamar um programa ABAP, uma função, e assim vai. Outras aplicações BRF também conectem outras ferramentas de BRM, BMS, e assim vai, Web Service. Aqui um exemplo de uma Decision Tree, tá? Se essa condição for satisfatória, ele entra aqui. E entra aqui e assim vai. Se não for, se for verdadeiro, se for falso, assim vai. Alguns exemplos de algumas expressões. A fórmula que eu mencionei,
É muito parecida com aquela que a gente tem na... Qual que era a transação mesmo? BOF. Muito parecida. Você pode ter algumas ações também pré-definidas, por exemplo, mandar algum e-mail, tá? O Action é muito legal, isso é um lado muito importante dele. Você pode construir regras para dar o workflow, principalmente a integração do workflow é muito boa. Workflow, fazer um log de mensagem, chamar uma outra aplicação, tá? Uma classe ABAP, um grupo de função, um módulo de função. Só um exemplo, né? Eu criei uma expressão para mandar um e-mail, você já vem pronto, então você configura para quem vai, a descrição, o corpo, para quem vai, você vai. E ele está sendo chamado aqui. A gente tem algumas funcionalidades para você também administrar, depende da sua autorização também, então você consegue exportar. Simulação, transporte, web service, uma série de ferramentas aí. Um exemplo de tela. Simulação. Você pode executar, passando os parâmetros de entrada, por exemplo aqui, os parâmetros da minha regra, marcar para exibir o resultado, ele executa e no final te mostra todas as regras que foram chamadas. Web service, você pode gerar, ele gera para você através de alguns cliques. E por final, o código ABAP que está chamando uma função. Agora ficaram felizes. Uma função, os parâmetros de entrada, o retorno. Essa é a magia negra. Essa é a Black Magic do negócio. E é isso. Desculpa ter corrido no finalzinho, mas o horário. Alguma pergunta? Tem a possibilidade de uma regra interferir na outra? E a ferramenta auxiliar a detecção disso aí? Interferir ou você está falando de reutilizar? Não, de interferir. Por exemplo, uma regra diz que... De conflito, exatamente. Uma regra conflitar com a outra. Não sei se você define a ordem que elas são executadas. Não, elas são definidas por ordem, mas a menos que você tenha uma aplicação que chame e faz uma regra, e você chame uma segunda que faça uma outra regra que uma, sei lá, faz um cálculo de desconto de 10% e no final você dá um acréscimo de 30%. Acho que é mais ou menos. Poderia, mas... Tem aquela funcionalidade que analisa seu código ABAP para ver performance, uma série de coisas. Mas acho que é complexo até porque envolve lógica, né? É possível, mas ela é fácil de identificar, né? Os cuidados que você vai ter são os mesmos. São os mesmos de uma aplicação normal. Os cuidados que você vai ter são os mesmos que você tem hoje com regra de validação, regra de substituição, e ele gera código por trás e é possível debugar. A lógica em si que é construída, se você construir a lógica errada em ABAP mesmo, dentro da BAT, vai ser igual. Então ele substitui a GGB0, as regras de validação funcional, se você não precisa mais usar, então você precisa usar você precisa adotar o BRL. Essa é uma tendência, tá? Essa é uma tendência. E é uma ferramenta para facilitar a vida do usuário, mas tem o desafio de que o usuário tem que ser um expert user para customizar, né? Pois é. Mas pelo menos ou fazer a 4 mãos. A pessoa tem a chance de customizar, né? Pelo menos na primeira construção, a manutenção do usuário eles mais conseguem. Tem algumas vantagens nisso, né? Primeiro o cara tem que ser um expert user, sim, ele precisa adquirir um novo conhecimento, mas esse conhecimento agora é distribuído, porque antigamente, né, ou como funcionava antes disso, se você vai escrever uma regra de cálculo de folha, ou se você vai escrever uma regra de substituição em FI, ou se você vai escrever uma outra regra qualquer, são formas diferentes de fazer isso. Cada um desenvolveu a sua forma de customizar, enfiar a regra lá na aplicação de um jeito diferente. Então, hoje você tem uma nova tecnologia, mas é uma tecnologia mais abrangente. Então, é mais fácil de um funcional, de um módulo, conseguir conversar com outro e ajudar o cara a programar uma regra ou fazer alguma coisa que ele está querendo. Coisa que hoje é praticamente impossível. E a própria ferramenta te ajuda a evitar alguns erros. Por exemplo, ele perguntou, você consegue ver onde as regras individuais, variáveis, funções, onde elas estão sendo utilizadas. Então você consegue fazer uma verificação para evitar possíveis erros. Ela te mostra, igual no ABAP, o programa é usado aonde? Uma tabela, elemento de dados. Você consegue ver onde ele é usado. Perguntas? Gente, tempo esgotou. Desculpa falar. Agora é o Ricardo. Obrigado, pessoal. Valeu.